honra, existe uma recompensa. E ali no livro de Hebreus, no Hebreus 11:6, se você quiser estar abrindo, Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós sempre falamos nesse versículo, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é nessa parte do versículo que eu quero me deter, é na segunda parte, onde diz assim, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A dúvida é aquela que vem para nos afastar de Deus. Quando a dúvida entra, a fé, ela vai embora. Não há lugar para as duas coisas. Então, o texto nos diz que é necessário crer que Ele existe. Mas o texto continua dizendo que não somente crer que Ele existe, mas que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Aquele que dá galardão. O que significa a palavra galardão? Recompensa. Deus quer que a gente saiba que Ele é recompensador. A Bíblia está cheia de lugares onde diz que Deus recompensa. E nós podemos ver que na vida, por exemplo, alguém que estuda para uma faculdade, se ele estudar, ele terá a recompensa de notas boas. Se ele não estudar, ele terá uma recompensa, talvez parte da recompensa ou nenhuma recompensa. Então, se nós formos analisar a própria vida, ela é assim, tipo C. Lá em Deuteronômio menciona Deus falando assim, ó, se você escolher a vida, escolher obedecer a Deus, escolher Deus, você provará os melhores frutos da terra. Mas se você não escolher, a espada virá contra ti. Quer dizer, todas as outras coisas, porque há 2 reinos somente. Não há, muitos fazem 3 reinos, mas há 2 somente. O de Deus e o das trevas. Mas há muitas pessoas que elas fazem o 3º reino, que é o seu reino. O meu reino, aonde eu comando, aonde eu determino. Agora, quando nós chegamos ao rei, nós precisamos depositar nossas coroas do nosso reino e desistir, porque nós por nós mesmos, a vida não funciona. Não funciona. E Deus deixa a gente ir, até onde a gente acha que o nosso braço consegue. Mas aí nós conhecemos o Rei Jesus. E aí precisamos desistir do nosso reino. Olha só, apesar de nós dizer que o reino é nosso, quando nós não temos Jesus, a verdade é que nós estamos no reino das trevas. No domínio, há 2 domínios, 2 que dominam. Então nós estamos no reino das trevas, Jesus vem e nos transporta para o reino do Filho e do amor dele. Só que daí nós nos colocamos debaixo de um reinado. Então quem reina é Deus. Então esse rei, ele vem para dominar as nossas vidas. Agora a palavra nos diz que aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não se compromete com aqueles que não o buscam. Então, muitos, eles creem que Deus existe. Se tu perguntar para todo mundo, ele vai dizer. Meu marido sempre fala, vai lá na prisão, pergunta para cada um, eu creio em Deus. Todos creem em Deus. Até os demônios creem em Deus.
mas não obedecem. Então, muitas pessoas não têm tanta dificuldade, outras têm mais de crer em Deus. Embora ela crê, mas na hora da dificuldade, com as suas atitudes, mostra que ela não crê em Deus. Então, crer que Ele existe é mais fácil do que crer que Ele recompensa. Ele é recompensador. Veja o texto de Colossenses que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estão servindo. Então, aqui um dos textos de tantos que fala que Ele recompensa, até a oração do Pai Nosso, Ele fala aquele que vai orar lá em secreto, ninguém vê, mas o Pai que o vê em secreto, o recompensará. Então, até no nosso momento de oração, tem recompensas para nós. E existe uma recompensa completa, e existe uma recompensa parcial, e existe nenhuma recompensa. E nós vamos ver que, às vezes, não ter nenhuma recompensa vai influenciar, vai ser motivo dos meus atos, vai ser resposta das minhas atitudes, eu ter uma recompensa completa, uma recompensa parcial e nenhuma recompensa. Então, nós estamos falando de honra, de valor, mas estamos falando que traz recompensa. E nós, na nossa geração, a honra, ela deixou de fazer parte. Vemos muitas vezes os filhos não honrando seus pais, desde bem pequenos já, não honrando seus pais. Os amigos não honrando seus amigos. Eu nunca esqueço um dia que uma pastora falou para mim, aquilo foi inesquecível, é tão simples, mas marcou minha vida. Nós estávamos conversando e sabe, no calor das conversas, quando de repente você ultrapassa os limites e você não percebe com quem você está falando e às vezes você não dá o valor com quem você está falando. E a gente conversou e a conversa foi um pouquinho num tom que cresceu. E depois que a gente terminou, ela falou assim: olha, eu quero te pedir perdão. Eu falei: não, tudo bem. Ela falou: não, a minha amizade contigo não me dá o direito de te desrespeitar. E aquilo marcou para mim. Aquela frase ficou perpetuada sobre a minha vida. E aí eu sempre lembro para os outros: a minha amizade com você ou com o outro não me dá o direito de falar asperamente, de te desonrar. E a falta de honra, ela faz com que casais se separem. Se nós formos analisar, se nós formos analisar cada atitude dentro de um lar, nós vamos encontrar a desonra. No domingo passado foi visto também sobre desonra. Se nós formos olhar, os motivos sempre serão a desonra. Sempre serão a desonra. As pessoas não se sentem honradas, não se sentem valorizadas, não valoriza o que fala, não valoriza o que faz. Então, por falta de honra, muitos casais se separam. Filhos vão embora de casa por falta de honra. Amigos se afastam. Os meus filhos, quando se reúnem com alguém, eles contam as coisas erradas que eles faziam de criança. E falam, e eu olho eles falando aquilo, e eles comentam as coisas erradas. E esses dias eu tive um mover de Deus. E veio assim: vocês contam uma história e eu conto outra história. A minha história é diferente deles.
A minha história, que talvez eles nunca tenham percebido na vida deles de criança, é que eu falava as coisas, eles me olhavam, e é assim, mãe, é assim que Deus quer. Mãe, então vamos fazer como agrada a Deus. Mãe, o que faz? E eles eram tão atentos. Depois eles foram normais, mas era uma história. Eles, por enquanto, eles não lembram, só lembram das coisas que eles erravam. Mas eles vinham, eles ouviam, eles eram mais radicais que eu. Eu tive muito forte. Tem uma outra história, que é a história que Deus conta, que eles não viram, mas é a história que Deus conta. Então, muitos filhos fecham o coração para os pais, porque não houve honra. Os pais precisam honrar os seus filhos. Honrar quando fala. Honrar é também tentar compreender eles. Então, muitos filhos vão embora de casa, porque seus pais não honram eles. Talvez eles também começaram a não honrar, mas não importa. Muitos amigos se afastam por causa da desonra. Porque não houve a honra, a desonra separa. A honra une. A honra eleva, a desonra abaixa as pessoas. Muitos negócios são desfeitos. Muitos sócios sofrem terrivelmente nessa sociedade por causa da desonra. E a Bíblia fala que nós temos que cuidar. Cuidar porque aquilo que nós fazemos, que nós nos esmeramos, se nós desistirmos de fazer o bem, ou de honrar, porque não somos honrados, nós perdemos a nossa recompensa. Um dia eu fui levar a minha mãe no médico, fomos junto com ela, e aí o médico deixou a gente ficar junto, e ele foi fazer um exame, e a hora que nós chegamos lá, era no final da tarde, começo da noite, e aquele médico repetia, arrumando as coisas dele, repetia: nunca se canse de fazer o bem, nunca se canse de fazer o bem. E eu fiquei impressionada, porque ele repetia uma vez atrás da outra: nunca se canse de fazer o bem, nunca se canse de fazer o bem. Aí eu fiquei pensando, talvez ele estava tão cansado, mas ele conhecia essa palavra, que está na Bíblia. Ele estava cansado, mas naquela hora ele precisava ajudar alguém. Então, por isso ele repetia, talvez para ele mesmo: nunca se canse de fazer o bem. E no seu tempo vai colher. No seu tempo vai colher. E em 2 João 8 diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. É da vontade de Deus que a gente receba recompensas completas. E é como um fazendeiro que ele planta, ele cuida, ele vai lá, ele se esmera, mas chega uma hora, ele não quer mais se esforçar tanto. E aí um inimigo entra o cortador, o migrador, entra lá na colheita e começa a destruir a colheita. Talvez ele até colha parcialmente. Talvez o destruidor destrua toda a colheita. E daí o fruto daquele trabalho, daquele empenho, perdeu. A mesma coisa é nos relacionamentos. O homem investe no casamento, investe no seu relacionamento para ter uma família saudável. E chega uma hora que ele desiste. Aquele relacionamento não vai trazer recompensa. Não vai trazer recompensa. Desiste do investimento. E nesses exemplos dados, os benefícios de um trabalho intenso são perdidos por causa de momentos de escolhas erradas. Você estava no caminho certo. Você estava numa posição certa, talvez para resgatar o seu casamento. Você estava na posição certa. Você estava tendo as atitudes certas, você estava honrando.
Mas daí você desiste, antes de chegar à colheita. Às vezes a colheita já estava ali e você coloca tudo a perder. A honra é a chave de acesso às bênçãos de Deus. E para honrar, nós precisamos admirar. Precisamos reconhecer, precisamos valorizar, acreditar. E a honra é a chave para receber de Deus e das pessoas. E é por esse motivo que o inimigo simplesmente eliminou a honra nos nossos dias. Porque ela traz as recompensas que Deus quer nos dar, que Deus quer que a gente aproveite. E a atitude de honrar, ela determina sobre a sua vida se haverá abundância ou haverá escassez. Se quisermos abundância, precisamos aprender a honrar. Se quisermos experimentar os milagres de Deus, precisamos honrar a Deus. E honrar a Deus é acreditar no que Ele diz. Estaremos honrando, então poderemos ver os milagres de Deus. Em Marcos 6, 5, 6, é um versículo bem conhecido, pelo menos para mim, eu sempre lembro dele. Ele diz que Jesus não pôde fazer naquele lugar muitos milagres. No livro de Marcos, se você quiser pegar, é melhor nós olharmos ali. Marcos 6. Vamos ler um pouco antes para entendermos o contexto. Marcos 6 está falando, primeiro vamos ler ali do início, do 1. Marcos 6, 1. Tendo Jesus partido dali para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós seus irmãos? E escandalizavam-se nele. E eles viram as maravilhas, eles viram que ele não era um homem qualquer. Eles reconheceram que a sabedoria não era dele, mas eles não quiseram valorizar, porque ele era, para eles, o filho de Maria, o filho do carpinteiro. E por isso eles não enxergaram o enviado de Deus. E por não enxergar o enviado de Deus, eles não receberam recompensa de curas e milagres. E aí Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, nos seus parentes. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias das vizinhanças a ensinar. Veja que aqui nós vemos um segredo revelado. A Bíblia só menciona essa cidade. Não sei se havia outras cidades. Mas eu quero traduzir isso para casas. Muitas casas, ele não pode fazer um milagre. Porque há incredulidade. E o que a incredulidade demonstra? Que não reconhece quem ele é. E se não reconhece quem ele é, não está honrando. Porque honrar é dar valor, é colocar em autoestima. Eles reconheceram Jesus como um homem comum. E por isso eles não receberam. E nós vemos que o que impede os milagres de Deus dentro das nossas casas é a incredulidade. É não crer. Por isso que nós vemos ali, que Ele é recompensador. Ele quer dar a recompensa para você, homem. Ele quer te dar uma esposa dos seus sonhos. Mulher, Ele quer dar o marido dos seus sonhos.
Ele quer dar um emprego que você quer. Ele quer dar. Mas o que impede isso é da vontade de Deus dar, recompensar os seus filhos. E nós vemos que ele não fez, porque aquele povo não honrou a Jesus. Então, o oposto da honra é a desonra. E a desonra afastou os milagres. Então, se você quer os milagres de Deus dentro da sua casa, aprenda a honrar. Aprenda a honrar. Para que os milagres aconteçam dentro da sua casa, aprenda a honrar primeiramente a Deus. Se você honrar a Deus, automaticamente você vai estar honrando as pessoas. E há um fluir da honra. E a nossa incredulidade impede esse fluir da honra. E as pessoas daquela cidade não acreditaram no enviado de Deus. E por isso não receberam. Você está compreendendo que toda vez que você não crê, o que é que você está dizendo? Você está diminuindo Deus. Você está dando um valor mínimo para Deus. Você consegue entender isso? Que quando você não crê, você está numa dificuldade. A Bíblia nos diz que Ele pode todas as coisas. E você fica aflito, e você não sabe o que fazer. É como se você tivesse um Deus morto. É como se Deus não tivesse poder. Você pode não saber o que fazer. Mas você pode saber que tem um Deus que pode todas as coisas. É isso que vai fazer a diferença. Quando você crê, você muda as circunstâncias. Senão você diminui o poder de Deus na sua casa. Então a desonra, ela impede o fluir de Deus. E a fé, a nossa fé, ela deve ser movida pela honra. E tem uma passagem que também me chama muita atenção, que é a mulher do fluxo de sangue. Ela andou por todos os médicos que ela devia conhecer. Gastou todo o dinheiro que ela tinha. E chegou num ponto que eu imagino que ela achou que não tinha mais jeito para ela. Como muitas vezes tem situações da vida que nós achamos que não tem mais jeito. Mas ela ouviu falar de Jesus. Talvez você está chegando, faz pouco na igreja. Talvez você se achegou a Jesus não faz muito tempo. E você não consegue ainda crer, consegue honrar a Deus, crendo nele. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E ela foi atrás. Só que quando ela chega perto, ela não consegue, chega mais perto, ela não consegue chegar perto. Ela não consegue, mas ela não desistiu. Muitos perdem a sua bênção porque desistem. Antes da hora, antes da recompensa, desiste. Essa mulher não desiste, mas não havia meio para ela ir. Andando não tinha como. Ela achou um jeito. Ela foi rastejando. E ela disse para si mesma: se eu apenas tocar, se eu não conseguir que ele me olhe, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Jesus se admirou de tamanha fé. E quando ela tocou, sabe, às vezes você pensa que Jesus não está olhando, que Deus não está olhando, que Deus não está ouvindo. Mas você, na sua oração, você toca. E quando você toca nele, através da oração, o poder sai dele. O poder sai dele. Como essa mulher, ela tocou. Jesus não tinha olhado ela. Mas Jesus disse: quem me tocou? Ela pensou: talvez eu não ganhe nenhum olhar dele. Mas ela foi. E ela, além de ter a recompensa da sua cura, o Senhor olhou para ela. Disse: quem me tocou? Ela reconheceu que Jesus tinha todo o poder.
que os homens não tinham. O que ela acreditou? No sobrenatural. Muitas vezes nós olhamos as situações no natural. Mas Deus, nós não podemos ver agora, mas Ele criou esse mundo. Tudo veio à existência por causa da palavra dEle. Então nós podemos dizer: Deus, envia uma palavra para a minha casa, para a minha vida, para o meu coração, para essa situação. Uma palavra. E ela creu. A fé dela expressava o valor que Jesus tinha. E ali nós podemos ver a honra. Jesus diz: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Ela recebeu a recompensa completa. Ela honrou a Jesus e recebeu recompensa. Em uma outra passagem, nós vemos o cego de Jericó, lá no livro de Marcos 10, 46. O cego, ele começava a gritar. E ele dizia: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. E ele gritava. Porque ele também, como aquela mulher rastejou. Aquele homem gritou. Quando nós queremos alguma coisa, nós precisamos investir. Nós precisamos crer. E esse homem, ele gritou. Talvez ele pensasse: se eu falar, ele não me ouve. Eu vou gritar. Muitas vezes nós perdemos porque nós não investimos. Nós pedimos, mas pedimos mal, como diz a Bíblia. E ele diz: filho de Davi. O que essa expressão filho de Davi significa? O que significa na Bíblia o significado? É um título do Messias, que era da descendência do rei Davi. Jesus é designado nos evangelhos como o Messias prometido do Antigo Testamento, que viria da descendência de Davi. Jesus, assim como Davi, é rei. E com uma diferença: o reinado de Davi terminou lá. E o reinado de Jesus não terá fim. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Em Jeremias 23, 5, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que é e reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Então, quando o cego proclama filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus era o Messias prometido. Então o cego proclama Jesus, filho de Davi. Ele sabia, ele reconhecia que aquele não era um homem qualquer, que era o Messias enviado. Então o cego recebeu a sua recompensa de cura, porque ele reconheceu, porque ele valorizou, porque ele creu quem era o soberano Senhor. E outro fato, antes de finalizar, que eu me impressiono, e também nós conhecemos muito esse texto, é o paralítico. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto, lá de Marcos 2, 3, 5. Que 4 homens levaram esse homem. Novamente nós vemos, se não houver esforço, nós não alcançaremos nada na vida. Tudo na vida precisa empenho, precisa esforço, não é verdade? Tudo. Se eu quero crescer, eu preciso esforço. Se eu quero melhorar o casamento, eu preciso esforço. Se eu quero que os meus filhos sejam criados melhores, eu preciso esforço. Se eu quero financeiramente progredir, eu preciso ter esforço. Tudo precisa de esforço. E aqui novamente nós vemos as condições desfavoráveis para que eles chegassem a levar aquele homem para ser curado. Chegou perto, mas não podia entrar.
de tanta gente que havia naquela casa. Eles não desistiram. Eles levaram, abriram um buraco no telhado e entraram com uma maca. Olha a dificuldade, e colocaram um amigo lá. Sabe o que eu vejo nesse texto? A honra. Eu vejo primeiramente a honra para com Jesus, daqueles 4. A honra para com o amigo. Se eles tiveram todo esse empenho, eles reconheciam o valor do amigo. Eu imagino que eles eram amigos. Eu imagino que eles se importavam com aquela pessoa. E aí, então, eles receberam a recompensa. Os amigos receberam. Porque o que os amigos queriam? Ver ele curado. Aí entra a nossa intercessão pelos nossos irmãos. Por aqueles que estão em dificuldade. E quando eles receberem a bênção, quando eles receberem a recompensa, nós também recebemos. Nós também nos alegramos. E o que é recompensa para você? O que é recompensa? Ser reconhecido é recompensa? Aquilo que você fez é recompensa? Se nós olharmos, já temos muitas recompensas. Um dia eu estava numa escola e o meu filho ia fazer uma apresentação com as crianças e todas as crianças do colégio estavam lá. E ele me chamou e ele queria honrar. E aí, para que depois as crianças honrassem suas mães. E aí o meu filho então honrou diante das crianças lá, daquelas professoras. E aí ele quis que eu falasse alguma coisa, eu falei algo ali, claro que eu falei algo de Deus ali. E aí quando eu saí lá da frente, uma senhora veio, e ela era uma diretora, ela era a diretora da escola. E ela disse assim, agora eu sei. Eu sempre olhei para o seu filho e vi que tinha algo diferente, que ele não era igual a todo mundo. E eu não sabia o porquê que ele era diferente. Agora eu sei por que é. Agora eu sei. Aquela mulher viu algo. E eu recebo isso como uma recompensa. Uma recompensa. Poder ver que ele é honrado, que ela viu algo diferente. E eles tratam eles favorecem coisas para ele. E a gente recebe tudo isso como uma recompensa da honra. O que nós fazemos para o outro, mesmo que a gente não queira a recompensa, nós teremos a recompensa. O que você quer? Ser reconhecido pelo patrão? É uma recompensa para você? Ser compreendido pela esposa, pelo esposo, é uma recompensa? Sentir que é importante para o marido sentir que é importante para a esposa, é uma recompensa? Valorizado por seus pais, é uma recompensa? Filhos que honram seus pais, é uma recompensa? Às vezes os pais passam trabalho, mas chegará um dia que a recompensa chega de todo empenho, a recompensa vai chegar. Eu vou convidar você a responder essa palavra. O que é que o Espírito Santo falou com você? Se você quiser se colocar de pé. O que é que o Espírito Santo falou com você? O que você entendeu nesta manhã? Domingo passado você viu sobre a honra. Eu espero que você tenha chegado em casa e aqui aquelas palavras estivessem cobrindo a sua vida, a sua casa. Que a honra começasse a entrar na sua casa. Desde o domingo passado. E hoje, o que é que você vai levar dessa palavra? O que você vai levar? O que você vai sair daqui? Você vai examinar a sua vida, ver todas as vezes que a incredulidade tem permeado a sua casa. Você vai sair daqui motivado a exercer a fé. A fé também honra a Deus, porque Jesus apreciava ver a fé. O que você vai fazer depois de ter ouvido essa palavra? O que você entendeu? O que você percebeu que você tem falhado?
que você se convenceu de que algumas coisas você não tem tido empenho? Você compreendeu que se você não crê, você diminui o teu Deus? Se você desanima diante de uma situação, mostra que você não está crendo nele, que você acha que ele não é tudo aquilo que a Bíblia diz. Olhe para os lados, olhe para o céu, olhe para o sol, só um pouquinho. Olhe para as árvores, olhe para você. Você respira. Um dia o sopro foi colocado. Se você quiser curvar sua cabeça, fale com Deus. O que você vai levar desta manhã? Qual a verdade que penetrou no seu coração? A verdade liberta. Se você entendeu, você vai sair daqui cheio de fé. Você vai sair daqui olhando as circunstâncias que precisam ser mudadas. Aonde precisa haver recompensa? Aonde precisa haver cura? Aonde precisa haver libertação? Aonde precisa haver restauração? Talvez você é um empregado que não honra seu patrão. E a recompensa não vem. Talvez você não está honrando a Deus. Passa a semana inteira. Quantas vezes você lembra dele? Quantas vezes você lembra dele? O dia inteiro passou, as horas passaram. E é como se ele não existisse. Ele quer recompensar você. Ele é um Deus recompensador. Quais as recompensas que você quer receber dele? Deus tem a mão forte. A uma palavra dele o milagre acontece. Qual é o milagre? Nem sempre milagre é cura física. Existem milagres para relacionamentos que parece que não dão mais certo. Mas uma palavra do Senhor restaura. Talvez você já não consegue fazer mais nada. Se tenta uma coisa, tenta outra, mas nada adianta. Seu relacionamento está sempre do mesmo jeito ou de mal para pior. Você não sabe mais o que fazer, porque você já fez tudo o que você sabe. A sabedoria completa vem do Senhor. E uma palavra desfaz toda a confusão. Eu quero orar pelos casais nesse lugar. Eu não sei quantos casais estão passando por dificuldades. Eu quero te dizer que o casamento é algo bom, porque Deus criou. Só precisamos saber como ele funciona. Eu quero pedir ao Senhor que libere uma palavra sobre os relacionamentos. E todo espírito de confusão sejam neutralizadas as forças. Todo o poder do inimigo seja quebrado em nome de Jesus. Todo o plano estratégico do diabo contra os relacionamentos, contra os casamentos, contra a família, todo o plano, toda a maquinação seja neutralizado em nome de Jesus. Toda e qualquer bomba seja desativada nos relacionamentos em nome de Jesus. Pai, nessa hora libera uma palavra, Senhor.
porque uma palavra tua desfaz toda a confusão. Uma palavra tua une, Senhor. Pai, pega a direção dessa vida, coloca no lugar aquilo que foi retirado. Senhor, centra este coração duvidoso. Senhor, centra agora esse coração desesperado, esse coração que não tem esperança. Que a esperança penetre, Senhor, em cada coração aqui. Pai, libera uma palavra de amor, Senhor. Pai, que nesta manhã a palavra do amor venha permear o coração. Espírito Santo, essa pessoa que está tendo um arrependimento profundo agora. Espírito Santo, essa pessoa que está tendo um arrependimento profundo agora. Espírito Santo, creio que tu estás liberando uma palavra para ela. Deus já ouviu a tua oração e a tua recompensa já está chegando, porque Deus viu o teu arrependimento. Deus colocará a mão na situação e Ele mesmo vai endireitar. Espírito Santo, remove as pedras que se levantaram no meio do casal. Afasta essas pedras, quebra nesta manhã os muros que se levantaram no meio do casal, Senhor, no meio das famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quero orar também, Senhor, para todo e qualquer desentendimento no trabalho, que está provocando tristeza. Pai, em nome de Jesus, que todo desentendimento seja desfeito, Senhor, e nesta semana que vem, tudo se estabeleça. Em nome de Jesus. Pai, tem pessoas aqui que estão precisando muito nessa semana de valores que eles não têm. Pai, libera agora, Senhor. Pai, para que a fé cresça, Senhor. Libera agora, Senhor, uma provisão financeira. Espírito Santo, Pai, para essa pessoa que precisa passar por cirurgia, Pai, remove, Senhor, todos os impedimentos para que ela possa passar pelo procedimento. Em nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus doador, Tu és o Deus recompensador. Espírito Santo, nós te honramos, Espírito. Honramos a Tua presença. Tu estás desfazendo os nós, as correntes, as prisões, Espírito Santo. Há um poder sendo liberado neste lugar. Deus, muito obrigado pelo que Tu estás fazendo. Muito obrigado pelo que Tu vais fazer, Senhor, em nome de Jesus. Amém.